O presente trabalho tem por finalidade abordar o tema acerca da adoção internacional. Este trabalho foi feito pelos alunos Demétrio, Everton, Moisés, Luísa e Rogério, da disciplina de Direito Internacional Privado, e são da turma do 10º período noturno 3. Bom, acerca da adoção internacional, é fundamental, de início, mencionarmos o que dispõe o artigo 5º da Constituição Federal, que fala que a adoção ela será assistida pelo poder público, que vai estabelecer todos os parâmetros para a efetivação dessa adoção mediante lei. Nesse sentido, em se tratando das leis que regulamentam o tema, nós podemos dar destaque ao ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como a Convenção de Haia, que é recepcionada pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, nós podemos extrair o conceito dessa convenção que diz que a adoção internacional é aquela na qual pessoa ou casal postulante é residente ou domiciliado fora do Brasil. Além disso, a partir do que dispõe a Convenção de Haia, é possível que a gente consiga extrair alguns dos objetivos, como, por exemplo, estabelecer garantias para que essas adoções internacionais sejam feitas sempre considerando o melhor interesse da criança e com respeito aos direitos fundamentais. Além disso, instaurar um sistema de cooperação entre os Estados contratantes, tendo em vista que isso é fundamental e primordial em se tratando de um procedimento de adoção que envolve mais de um Estado, prevenindo sempre o sequestro, a venda ou o tráfico de crianças. Além disso, podemos também mencionar assegurar o reconhecimento nos Estados contratantes dessas adoções, tendo em vista que elas são feitas correspondentes a crianças residentes no país para pessoas que são residentes fora do país. Dessa forma, é fundamental que haja o efetivo reconhecimento por parte desses estados para que essa adoção seja efetivada. Além disso, é válido salientar e esclarecer que existe uma ordem de prioridade. Nesse sentido, precisamos esclarecer que essa adoção internacional ela será possível desde que esgotadas todas as possibilidades de adoção por parte de brasileiros residentes fora do país ou ainda estrangeiros residentes no Brasil. Essa ordem de prioridade ela deve ser respeitada. Dessa forma, isso tem previsão legal a partir do artigo 51, parágrafo 1º da Lei 8.069, de 90. Além disso, existem mais outras disposições dentro da Convenção de Haia. Podemos dar ênfase e abordar algumas, que são algumas das questões que são entendidas como os requisitos que devem ser respeitados. Nesse sentido, podemos mencionar, por exemplo, haver a determinação de que a criança é adotável e algumas questões que devem ser asseguradas, como, por exemplo, que esses consentimentos envolvendo esse processo de adoção tenham sido feitos de maneira lícita, sem que tenham sido obtidos mediante, por exemplo, pagamento ou compensação de qualquer espécie. Essas questões que são levantadas pela Convenção de Haia são uma série de requisitos que devem ser respeitados, sempre dando prioridade à preservação do melhor interesse da criança, bem como respeito a todos os seus direitos fundamentais. Saudações, professor. Meu nome é Moisés. Quanto à adoção internacional, eu vou falar um pouquinho a respeito dos procedimentos gerais, dos documentos, do deferimento do pedido, da habilitação e um pouquinho a respeito das convenções internacionais. Bom, a adoção internacional ela é um processo que vai ser bem complexo e vai requerer procedimentos específicos e ele vai estar sujeito a uma série de diretrizes legais, como a gente já pode imaginar. Um dos passos que vão ser essenciais, ele envolve a transferência de relatório da autoridade central do país de acolhida para a autoridade central estadual, com uma cópia para a autoridade central federal brasileira, que dessa forma vai delinear a necessidade de aprovação de supervisão em diferentes níveis. Além disso, a gente vai ver que a autenticação de documento em língua estrangeira é uma exigência e ela deve ser realizada por uma autoridade consular e acompanhada da respectiva tradução que vai ser feita por um tradutor público juramentado conforme dispõe o ECA. O deferimento, quanto ao deferimento do pedido de habilitação, ele é feito perante a autoridade central estadual brasileira e ele vai resultar na emissão
do laudo de habilitação da adoção internacional, com validade máxima de 1 ano, podendo ser renovado conforme dispõe o ECA também. Esse documento ele vai habilitar o pretendente a formalizar o pedido de adoção perante o juiz da infância e da juventude, seguindo a orientação da autoridade central estadual. No processo de adoção internacional, a vinculação da criança ao pretendente habilitado ela é realizada por uma equipe psicossocial. E após a análise do perfil do adotante da criança que estiver disponível, respeitando-se a ordem de habilitação e a lista de crianças para adoção internacional, como vai ser estipulado na Convenção de Haia, é importante destacar que antes da consumação da adoção não vai ser permitida a saída do adotando daquele território nacional. Além desses procedimentos, existem várias convenções internacionais que são relevantes nesse contexto. E a gente destaca aqui a Declaração dos Direitos da Criança, de 1959, a Convenção de Haia, de 1961, que vai falar sobre a competência das autoridades e a lei aplicável em proteção em relação aos menores, a Convenção Europeia sobre a Adoção da Criança, e entre outras, que vão ser todas voltadas à proteção e à regulamentação dos direitos das crianças. E a gente vai ver que essas diretrizes e essas convenções internacionais elas vão desempenhar um papel crucial na proteção dos direitos das crianças no âmbito da adoção internacional, porque elas vão estabelecer padrões, procedimentos que vão ser essenciais para garantir o bem-estar e a proteção dos menores que vão estar sendo envolvidos nesses processos de adoção. Pois bem, dando prosseguimento à apresentação, eu irei falar um pouco sobre os requisitos e procedimento da adoção internacional, com foco no que está estabelecido no ECA. Pois bem, no artigo 51 do ECA, ele destaca 3 requisitos principais fundamentais para que a adoção internacional ocorra. Primeiro, é que deve haver a colocação em família substituta, e que essa deve ser a melhor solução para o caso. Deve haver o esgotamento de todas as possibilidades de colocação em família substituta brasileira, após a consulta nos cadastros. E, por fim, no caso de adoção de adolescente, é necessário escutá-lo, consultá-lo, garantindo que esteja preparado para a medida, com parecer elaborado por equipe interprofissional. Seguindo nos parágrafos segundo e terceiro, há algumas considerações. Primeiro, que os brasileiros residentes no exterior têm preferência sobre os estrangeiros na adoção internacional de crianças brasileiras, e que também a adoção internacional exige a intervenção da autoridade central, estadual e federal em matéria de adoção, com destaque na impossibilidade de adoção por procuração. Seguindo, vou falar de alguns destaques e garantias estabelecidas pelo ECA para a adoção internacional. Algumas garantias são que, em relação às garantias, são as seguintes: a vedação de adoção por procuração, que o estágio de convivência deve ser de 30 dias no território nacional, a proibição de saída do adotando do território nacional antes de consumada a adoção e o direito à identidade genética do adotado após completar os 18 anos. Em relação ao procedimento, nós temos algumas considerações. Temos o seguinte: a pessoa ou o casal estrangeiro deve formular o pedido de habilitação à adoção perante a autoridade central do país acolhida. A autoridade central do país acolhida emite um relatório com informações sobre os solicitantes. O relatório é enviado à autoridade central e estadual, que envia uma cópia à autoridade central federal brasileira. E, por fim, a documentação necessária é instruída com estudo psicossocial e autenticada conforme as regras internacionais, conforme está trazido aí nos seus incisos. Por fim, em relação ao credenciamento, que é trazido em relação ao procedimento de adoção, temos que os organismos devem ser países que ratificam a Convenção de Haia, credenciados pela autoridade central dos países envolvidos, devem atender os padrões éticos de competência profissional, experiência e responsabilidade exigidos pelos países e pela autoridade federal brasileira. A qualificação ética e experiência são necessários para atuar nessa área de adoção internacional, das autoridades, e o cumprimento dos requisitos do ordenamento jurídico e normas de autoridade central brasileira.